eu consegui no caminho do campo para a zona mista, para a sala de entrevistas, 2 das notas que foram jogadas no gramado. Para quem está acompanhando na live, ó, é uma nota de R$3, simbólica, obviamente, uma nota Estamos falsa. vendo, né? É branco, é um papel com o rosto do Roger, ainda com o uniforme do Juventude. E a outra nota é uma nota de R$100, também com a foto do Roger e aí já com o uniforme do Inter. Foram as 2 notas que foram jogadas no gramado. Claro, muito mais dessas notas foram jogadas, mas 2 exemplares eu consegui catar no trajeto que fiz, do campo até a sala de coletivas e aqui atrás de mim. Daqui a pouco o técnico Roger Machado vai conceder entrevista para analisar essa vitória, mas também para comentar esse protesto que foi realizado contra ele. Felipe Duarte trazendo o destaque de abertura lá do vestiário colorado. Daqui a pouco vai ter entrevista coletiva do técnico Roger Machado aqui no Balanço Final, que é de Lojas Quero Quero. Amanhã tem segundaço nas Lojas Quero Quero, com toda a loja em até 10 vezes sem acréscimo, porque construíra com a Lojas Quero Quero. IESA, na IESA tem toda a linha Nissan com condições imperdíveis. Aproveite. Sicredi não é só uma safra, é ter com quem contar. Vem pra Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. E Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Lucas Arruda, o Inter venceu por 3-1, mas vamos passar a régua porque a rodada estava movimentada ali até os últimos instantes. Pois é, André, foram 4 jogos paralelos junto com o Juventude Internacional, todos eles encerrados. No estádio Nabia Bichedin, Bragança Paulista, 2 para o Bragantino, 1 para o Bahia. Na Arena da Baixada, em Curitiba, 0 para o Atlético Paranaense, 2 para o Palmeiras. Maurício, ex-Inter, e Estevão fizeram os gols do Palmeiras. No Barradão, em Salvador, o Vasco da Gama venceu Vitória por 1-0, gol marcado pelo zagueiro João Vitor. E no Maracanã, Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o São Paulo por 2-0. Cauã, Elias e Queno, os gols da equipe carioca, os 4 jogos que estavam em andamento, André. Bom, e a situação de classificação do Campeonato Brasileiro, ponta de cima e, claro, também a ponta de baixo, e depois, né, vamos trazer onde estão os gaúchos aí, né, em relação, né, tanto a parte principal quanto a parte perigosa. Bom, começando com o G6 do Brasileiro, Botafogo líder com 50, Fortaleza segundo 48, Palmeiras terceiro 47, o Flamengo quarto 44. O quinto colocado e o sexto São Paulo, aliás, Cruzeiro quinto colocado e o sexto São Paulo tem a mesma campanha, 41 pontos para cada um, mesmo número de vitórias, mesmo saldo de gols, e tem nessa condição, portanto, o Cruzeiro à frente nos gols marcados. Lá embaixo, André, na parte da zona de rebaixamento, 17º colocado Corinthians com 25, 18º Vitória com 22, o vice-lanterna Cuiabá tem 21 e o último colocado, 20º Atlético Goianiense, tem apenas 18. Os gaúchos, o Internacional é 10º colocado com 32. Distância para o G6? Para o G6 está em 9 pontos a distância. Com 3 jogos a menos? Com 3 jogos a menos, exatamente. Para o G7, se acontecer, 7 pontos de diferença. Para o G8, se acontecer, 2 pontos de diferença. E para um hipotético G9, a distância está em apenas 1 ponto. 33 tem o Galo na 9ª posição. Bom, o Juventude, 14º colocado, tem 28 pontos, 1 jogo em atraso. Realiza nesta semana contra o Cuiabá. E o Grêmio, 15º colocado, tem 27 pontos, com 2 jogos em atraso. A distância do Juventude para o G4 está em 3 pontos. E a distância do Grêmio para o Z4 está em 2 pontos, a situação dos gaúchos na classificação. Ou seja, os jogos a menos, né? Os jogos a recuperar, tanto para o Inter, pensando na parte onde o Inter está mais próximo, que é a de brigar por vaga na Libertadores, quanto para a Juventude e Grêmio, que olham para trás. Se eles vencerem esses jogos que têm a recuperar, eles têm possibilidades de se afastar, né? O Grêmio lá e o Juventude lá de baixo, e o Inter, no caso, de se aproximar, né? Ou até ingressar dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores. Serão jogos que serão encarados como decisões para o trio gaúcho. Não dá para pensar de outra maneira, não é mesmo, Leonardo Oliveira? Não dá para pensar porque o gauchão, o do Juventude já era 45 pontos, o gauchão. O Brasileirão já era do Juventude, um Brasileirão de 45 pontos. E assim será, porque esse é o objetivo do Juventude. E o mais longe possível na Copa do Brasil e seguir na primeira divisão
para o seu projeto ir tendo continuidade, ele ir se robustecendo. No caso de Grêmio e Inter, virou um campeonato de 45 pontos. Por quê? Porque a enchente fez todo mundo parar por 15 dias, porque teve uma pré-temporada no meio da temporada, porque tiveram de jogar fora de casa, enfim, tudo que a gente sabe. Eu ainda sigo batendo na tecla, apesar do crescimento técnico do Inter e da escalada na tabela, que o Brasileirão do Inter e do Grêmio neste primeiro momento é de 45 pontos. O Inter está muito próximo disso. O Inter começa a fazer uma curva de crescimento. Conseguiu os 45 pontos, está mais perto do G9, do G8, dependendo do que vai acontecer no campeonato, busca o próximo objetivo. Mas neste momento, o primeiro objetivo da dupla, 45 pontos. O Inter numa situação muito mais confortável, o Inter já olhando a parte de cima da tabela, o Inter já na primeira página da tabela. E isso muda o ambiente, muda o clima. No caso do Grêmio, sim. Um caso de preocupação, porque a turma de baixo está crescendo. O Fluminense, por exemplo, está encorpando. O Corinthians ganhou. E o Corinthians tem muita força. Tem força política, tem força da torcida. O Corinthians fez muitas contratações. Ou seja, essa disputa ali embaixo, ela vai ser muito dura, André. Ela vai ser muito difícil. Quanto antes se distanciar dela, melhor. E aí eu já começo a ficar preocupado com o Juventude. Tem de ganhar do Cuiabá. Porque aí abre 6 pontos, fica com uma gordura, fica tranquilo. Porque senão, meu amigo, ali embaixo, nós estamos entrando na parte decisiva do campeonato, vai ser uma briga, e uma briga muito feia. Vai ser bastante complicado, sim, por isso serão jogos importantíssimos, né, para Juventude, para Inter e para Grêmio, né, nestas semanas que vão seguir aí no Campeonato Brasileiro. Jogos de recuperação. Juventude, por exemplo, já tem o jogo a recuperar contra o Cuiabá, confronto direto neste meio de semana. Daqui a pouco as duas entrevistas dos treinadores, para que a gente possa também ouvir o que pensam, ou o que pensaram, né, Roger Machado e também o Jair Ventura a respeito da partida e, claro, a análise deles do que foi o desempenho em cima daquilo que eles projetaram para as suas equipes. Bom, o Inter venceu, Léo, e venceu com autoridade. O Inter, tirando os primeiros 20, quem sabe até 25 minutos, teve ali um certo equilíbrio, até quem sabe um pouco pendendo a balança pro lado da Juventude, mas depois, né, especialmente a partir da marcação do primeiro gol, o Inter se adonou da partida, né, e mostrou exatamente aquilo que se imagina, né, com todo o respeito à campanha da Juventude, mas analisando os dois grupos de jogadores que se imagina num confronto entre Inter e Juventude. O Inter tendo uma superioridade técnica, né?